Assim, tu nunca teve essa questão de, pô, quero ser milionário, quero ter o primeiro milhão. Foi um negócio que Não, foi. sempre quis viver bem e viajar Uhum. bastante. Uhum. Mas aí, quando chegou no primeiro milhão, beleza, isso foi no começo. Mas chegou algum momento, chegou, pô, quero bater esse primeiro milhão? Sim, Ou com foi? certeza. Justamente quando eu comecei a me interessar, né, Uhum. pela questão dos investimentos, de medição patrimonial e tudo isso, foi que começou a surgir essa vontade. Porque aquilo que você não entende, você não mede. O que você não mede, você não controla. E o que você não controla, você não gerencia. E aquilo que você não gerencia, não tem como crescer. Uhum. Então, a partir do momento que eu comecei a medir exatamente quanto que estavam os meus investimentos, o que eu tinha guardado, a minha alocação de recursos, o que eu vou pegar, o que eu vou fazer com esta grana, é, comecei a medir mês a mês, faço isso Uhum. até hoje, Sim, ó, pra quem não sabe, pessoal, a gente evita marcar reunião todo dia 30, ou porque a gente. 31, né? Ou 31, exato, porque a gente sabe que é quando o Norton tá lá concentrado atualizando o patrimônio. Eu demoro cerca aí de 2 horas para fazer um balanço geral de ações, fundos imobiliários, também das emissões de milhas, das vendas de milhas, dos recebimentos, das faturas de cartão de crédito, de tudo que você imagina. É, no último dia do mês, né, eu acabo fazendo esse fechamento. E acaba que quando você está aí fazendo medindo isso, você começa a ter prazer com isso, né? E vale para tudo na vida. Se você, por exemplo, quer começar a correr, cara, corre 1 quilômetro hoje. Sim, deu aí você demorou 6 minutos para isso. No outro dia você vai correr aí 2 quilômetros, vai ficar mais feliz. Ou então, se você correr os mesmos 1 quilômetro em 5 minutos e 40 segundos, vai ficar mais feliz. Então, assim, tudo que você mede, você consegue ter esse gerenciamento que te permite melhorar naquilo que você está medindo. Uhum. Show de bola, show de bola. E, cara, isso é muito verdade. Pô. Eu me esforço, não é sempre que eu chego e faço, mas, assim, porque aprendi com o Norton esse lance de estar sempre medindo e gerenciando. Então, tenho minha planilha ali. Não atualizo, confesso que não atualizo tantos meses, até porque depois que a cripto deu uma queda ali, eu fico triste quando eu vou atualizar. Todo Então, mês pode ser exagero, tá? É porque eu já me acostumei, mas a cada 3 meses, pelo menos, acho que faz sentido. Tipo, resultado de empresa, né? sim, Trimestral. sim, sim. Boa, boa. Cara, e aí, beleza, tu começou a ganhar grana. O que tu começou a fazer com essa grana? Tem uma galera do digital, eu, por exemplo, pô, toda a grana que eu ganhava, já reinvesti em curso, grupo, mentoria, mastermind. Tanto que quando a gente se conheceu, eu lembro de tu falar pra Uhum. mim, pô, mano, tu não tem nada guardado. Tipo, eu já tinha faturado uma grana, já tava no mercado digital há bastante tempo, mas na minha cabeça eu sempre reinvesti. E isso, querendo ou não, foi um negócio que se pagou, pra mim, no caso, né? Quando tu começou a ganhar grana e a grana era mais do que o teu custo de vida, o que tu começou a fazer? Foi investir direto na bolsa? O No que era? começo eu só gastei. Só gastar. Na verdade, foi quando eu entrei na Petrobras, né? Comecei a trabalhar embarcado, 14 dias numa plataforma, você não gasta nada. Não tem o que gastar. Não Uhum. tem. Tudo já tá lá, né? É bom e ruim isso, tá? Mas aí nos 21 dias eu sempre viajava e sendo, tipo, solteiro, sem filhos, com aquele salário de engenheiro da Petrobras, eu viajava e não fazia conta. O que sobrava, sobrava e eu não me preocupava em investimento. Foi justamente depois de um tempo de me sentir numa certa zona de conforto que eu resolvi investir. A diferença, e aqui eu quero falar mais sobre isso, é que você estava sempre investindo em você mesmo e eu estava investindo. Claro, as viagens eu considero tá, um investimento em Uhum. mim mesmo, Uhum. mas Uhum. aquela grana que sobrava eu estava investindo em. Estava aprendendo sobre o mercado financeiro e também aí, por conta das próprias viagens, sobre o mercado aí das milhas, dos cartões de crédito. Então, os meus investimentos eram mais nesse sentido e em viagens, tá? Uhum. As viagens, na verdade, eram meu gasto, né? Porque eu só fazia isso, Sim. mas eu não considero tanto gasto assim, mas foi isso, né? Uhum. Investindo em ações, em classes de ativos, enquanto que eu investia pouco em conhecimento, tirando a parte de viagens, assim. Sim, sim, sim. E de onde que surgiu esse teu desejo por estudar mais sobre dinheiro e sobre investimentos? Achei que não ia chegar essa pergunta.
Quando a nossa antiga presidente Dilma começou a fazer muitas medidas economicamente desastrosas, e eu vendo o risco daquilo, né? A Venezuela, por exemplo, já foi a nação mais rica da América do Sul inteira, 1980, começo de 90. Hoje é uma das mais pobres, se não a mais pobre. Então, assim, quando a gente fala de um ano após outro, embora as coisas pareçam não mudar tanto, quando a gente coloca num horizonte de décadas, a situação pode ficar descontrolada. E havia um risco não desprezível, como hoje, inclusive, acredito que há também esse risco, do Brasil ir pelo caminho economicamente errado. Não existe moeda forte sem economia forte, ainda mais para quem gosta de viajar para o exterior. Então, eu falei, cara... e uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando eu estava em Manaus, eu estava aprendendo russo com uma professora, uma história dela, que ela estava viajando pela Venezuela, a casa de uma família super humilde, e viu as fotos da família assim, em frente à Casa Branca, a Disney. Aí ela falou assim, isso aqui é montagem? Aí eles, não, a gente tinha dinheiro antes. Caraca. Aí aquilo ali assustou a personalidade dela, né? Até porque naquela época estava bem no começo da treta com a Crimeia, hoje a gente está até numa situação muito pior. Sim. Mas, e aquilo também me alertou um pouco assim, falei, cara, eu preciso aprender isso aqui de qualquer jeito. Então, as coisas mudam As muito coisas... a probabilidade do dia de amanhã ser igual ao dia de hoje é muito alta, mas quando você dilata isso no horizonte temporal, biênios, triênios, décadas, a situação muda drasticamente. Então você tem que estar à frente, né? E eu comecei a estudar para justamente alocar melhor esses recursos. E, cara, assim como eu sou muito... Acredito que não dá para... Os pássaros não aprendem a voar lendo um manual de voo, eles aprendem a voar voando. Você vai aprender a investir investindo, você vai aprender a empreender empreendendo, você vai aprender sobre milhas e cartões com o que eu vou te ensinar e também fazendo as operações. A prática é muito importante. A gente já sempre fala, né? Sim. O conhecimento aliado à prática. São os dois remos da canoa. Porque se você ficar só no conhecimento, igual nessa cadeira aqui, se eu ficar remando só de um lado, eu vou dar uma volta e não vou sair desse lugar. Ao passo que eu dou... Quando eu estudo e ao mesmo tempo aplico, eu consigo ir para frente.